Henker que vive duas vezes. Capítulo 10. Tutorial 8. Yu. Um homem deu um passo à frente. O homem parecia ser o líder deles. Uma figura bonita com um físico forte. Ele era um espadachim carregando uma grande espada na cintura. Yu olhou para eles com uma curva nos lábios. O que é? Ainda temos coisas para conversar? Como você? Não preciso contar como saí de lá agora. Preciso? O homem não conseguiu dizer nada. Seus olhos estavam cheios de confusão. O companheiro de equipe que era apenas um fardo e por isso foi deixado para trás no meio da sala do chefe, agora voltou vivo. Ele não sabia o que fazer com essa situação. Yu não escondeu sua hostilidade para com eles. No entanto, ele não foi estúpido o suficiente para revelar sua intenção assassina. Mesmo fervendo de raiva, ele sabia que neste mundo o poder dita tudo. E Yu não tinha o poder de se vingar deles por enquanto. Ignorá-los era a resposta certa. Não sei o que você vai dizer, mas por favor, vá se foder. Eu sei que você nem quer me ver, porque só de olhar para você também me deixa doente. Então, vamos fingir que não nos conhecemos até o tutorial terminar. Como vocês sabem, não tenho nenhum poder para fazer nada com vocês, tenho. Mas apesar de sua divagação, os quatro ficaram ali, hesitantes. Eles não mostraram nenhum sinal de deixar Yu sozinho. Em vez disso, eles estavam ocupados olhando um para o outro. O que diabos vocês estão esperando? Yu fez uma careta para eles enquanto sua paciência se esgotava. Por fim, instigado pelos olhares dos outros três, o líder mordeu o lábio inferior e de repente dobrou a cintura. De qualquer maneira possível, queremos pedir desculpas pelo que aconteceu antes. A expressão de Yu ficou completamente distorcida. O que é essa besteira? E também, tenho um favor a lhe pedir. Um favor? O que aconteceu naquela época? Você manteria isso em segredo. O que? Nós vamos? Desculpe, não posso te contar os detalhes, mas o que aconteceu entre nós? Por favor, não fale sobre isso com mais ninguém. Estamos implorando a você. Os outros três também se curvaram. Por favor, faça-nos este favor. Yu, por favor. Pelo bem dos velhos tempos, pense no que costumávamos ser. Yu manteve a boca fechada. Ao observá-lo se curvando, Yu ainda conseguia se lembrar do incidente passando como um vídeo em sua cabeça. Na sala do chefe, onde sua equipe lutou vários dias para passar, Yu foi informado de que ele era inútil e foi lançado como isca. Ele implorou, perguntando como eles puderam fazer isso com ele e gritou por ajuda. Mas eles nem pensaram em olhar para trás e seguiram seu caminho impiedosamente. Quando os conheceu na sala de espera da seção A, ele pensou ter conhecido alguns companheiros de equipe muito legais. Eles eram todos educados e bastante habilidosos. E embora ele tivesse sido repetidamente avisado pelos mais velhos de sua família de que a torre era um mundo perigoso, foram eles que o fizeram pensar o contrário. Mas tais expectativas foram destruídas. Não sei do que diabos você está falando, mas deu fora daqui. Não quero mais ver seus rostos. Então Yu rapidamente virou as costas. O líder ficou irritado e mordeu o lábio inferior. Isso não vai funcionar. Se eu deixar as coisas assim, a oportunidade pode desaparecer no ar. Seu líder, Cain, tinha alguns sentimentos complicados por dentro. Assim que saíram da seção A, ele pensou que sua vida infernal finalmente havia acabado. Embora o fato de terem jogado Yu como isca para desviar a atenção da boneca de cobre o incomodasse, ele considerou isso um sacrifício inevitável para salvar mais vidas. Mais importante ainda, a habilidade de Yu simplesmente permitiu que ele lesse o fluxo de mana. Ele não estava desempenhando um papel importante na raid, então mesmo que desistisse, isso não teria muito impacto na força do time. Na verdade, ele acreditava que as coisas estavam bem, desde que pudesse salvar mais pessoas às custas do sacrifício de Yu. Então Cain conduziu seus companheiros de equipe e foi diretamente encontrar o homem na sala de espera da seção B. Foto. Era o nome do jogador que tentou recrutá-los antes do início do tutorial. Nos chamamos Aranguidan. Pessoal, gosto da expressão em seus olhos. Normalmente, pessoas com esse tipo de visual apresentam grandes perspectivas. Venha conosco. Estarei na sala de espera da seção B. Venha me encontrar a qualquer hora se quiser se juntar a nós. No início, eles pensaram que ele era algum tipo de aberração e não o valorizaram muito. Mas eles descobriram muito mais tarde que Aranguidan era um grande nome no tutorial. Foi o clã principal que praticamente dominou o tutorial por muito tempo. Aparentemente, Aranguidan tinha algumas conexões na torre, ou foi isso que ele ouviu. Aranguidan era como um grupo de vigilantes, formado para evitar o caos dentro do tutorial. Eles tentaram evitar todos os tipos de truques e trapaças e criar um palco onde os jogadores pudessem jogar de forma justa e honesta. Como resultado, a seleção dos seus membros foi rigorosamente gerida. Tudo foi examinado cuidadosa e meticulosamente, se o voluntário havia cometido alguma má ação, se havia tentado ameaçar ou roubar uma pessoa comum, e assim por diante. Como tal, para Cain e seu grupo, o retorno repentino de Yu foi como um raio inesperado. Droga, se Yu revelar o segredo em algum lugar. Ele deveria se encontrar com Build esta noite. O grupo de Cain já havia mencionado que Yu se sacrificou,
voluntariamente, para salvá-los. Mas e se ele estragasse o plano deles? Tudo acabaria. Há um boato de que Aranguidan está sob o controle direto de uma guilda gigante na torre. Se perdermos o favor deles agora, teremos sérios problemas. Rumores diziam que Aranguidan foi criado especificamente por um clã na torre, a fim de encontrar potenciais recrutas para seu clã. Caim não queria perder esta oportunidade. Mas, apesar do pedido de desculpas, Yu parecia não estar ouvindo nada. Ele virou as costas para eles como se não quisesse vê-los. Se eu apenas. Então Caim cerrou os dentes. Seus olhos estavam cheios de malícia. Só foi difícil trair pela primeira vez. Não foi difícil pela segunda vez. Caim sinalizou para seus companheiros com os olhos. Significava protegê-lo da exposição externa. Felizmente para ele, ninguém estava olhando para este canto da sala. É fácil se livrar do cadáver. Build não conhece o rosto de Yu de qualquer maneira. Atribuir a causa da morte aos danos sofridos na sala do chefe será suficiente. Seus companheiros ficaram confusos e preocupados se deveriam ir tão longe. Mas não tiveram escolha a não ser agir, enquanto Caim continuava a sinalizar para eles. E então, Caim moveu cuidadosamente a mão em direção ao cabo da espada. Ele iria terminar isso rapidamente. No entanto, dizem que há um plano tutorial que pertence diretamente a Cheongvado, King Huadao, chamado Aranguidan, e que Cheongvado tende a recrutar novatos de Aranguidan. Mas eles são tão exigentes no recrutamento que só querem pessoas imaculadas. Mesmo que eles próprios não sejam. O que? Quack. A voz repentina que veio de trás assustou Caim. Ele tentou puxar a espada, mas em vez disso soltou um grito. Uma dor terrível reverberou em seu braço. Sua mão direita caiu no chão, pingando sangue. Minha mão, meu Deus! Caim gritou enquanto segurava seu pulso direito. Só então Yu percebeu algo estranho e rapidamente olhou para trás. Com os olhos cheios de confusão, os outros companheiros também desembainharam as espadas e apontaram-nas para as costas. Lá estava Yong-woo, sacudindo o sangue de sua adaga. Se você tem a maldade de ir atrás das costas de outra pessoa, é claro que deve estar preparado para perder uma de suas mãos. Por baixo da máscara, Yong-woo estava ligeiramente carrancudo. Por que eu me envolvi nessa merda? Eu me sinto um lixo agora. Originalmente, ele deveria ter ignorado e ido direto para a seção B. Mas, por alguma razão, seus pés não se moveram. Foi porque a imagem de Yu continuou aparecendo em sua cabeça. Para ser mais preciso, era a imagem de Yu sendo traído por seus companheiros. Traição. O rosto de Yu continuava se sobrepondo ao de alguém que ele conhecia. Foi seu irmão quem foi apunhalado pelas costas por seus companheiros de equipe. Yu estava na mesma caixa, e aqueles que o traíram uma vez, até se esforçaram para encontrar Yu novamente. O que isso significa? Normalmente, em casos como este, as pessoas tinham medo de deixar para trás uma fraqueza que pudesse ser explorada. Yong-woo sabia disso muito bem. É por isso que ele ficou para trás só para ver o que eles estavam fazendo e acabou testemunhando uma visão tão suja e suja. Em sua mente, ele queria enxaguar os olhos com água corrente. Minha mão, meu HAAND, seu filho da puta, como você ousa? Caim gritou enquanto agarrava sua mão direita decepada e seu rosto se contorcia. Ele olhou para Yong-woo com um olhar ameaçador. Eu vou te matar. Seus outros companheiros também apontavam suas espadas para Yong-woo. Mas eles não conseguiam pensar em entrar correndo. Ninguém percebeu o que aconteceu até ver a mão de Caim voando. Ele é um especialista. Suor frio escorria pelas costas. Eles sabiam que Yong-woo foi quem salvou Yu, mas pensaram que ele só aconteceu para ajudá-lo em seu caminho. E mesmo que ele ajudasse Yu a combatê-los, eles pensaram que poderiam facilmente derrubá-lo com números. Mas eles estavam errados. Yong-woo deu um sorriso indiferente. Tente o máximo que puder. Seu desgraçado. Caim avançou com os olhos cheios de loucura. Ele desembainhou a espada com a mão esquerda e apontou-a para o pescoço de Yong-woo. Caim. Seus companheiros gritaram seu nome surpresos. Eles não tinham certeza de quão habilidoso Yong-woo era, e se ele entrasse em conflito com Yong-woo agora, sua admissão em Aranguidan poderia acabar sendo sabotada. Mas nenhuma de suas palavras chegou aos ouvidos de Caim. Ele estava perdido em vingança. Yong-woo avançou. Ele estava pensando em como lidar com esses caras. Eles eram do tipo que não tinham escrúpulos em colocar uma faca nas costas de outra pessoa, mas não suportavam quando eram esfaqueados. Ele definitivamente estava se sentindo uma merda. Pate asterisco. Yong-woo se esquivou da espada que vinha em sua cabeça e foi para as costas de Caim. Ele esticou o braço e envolveu-o no braço de Caim, tudo em uma fração de segundo. Então ele torceu levemente o braço de Caim para trás. Rachadura asterisco. O braço esquerdo de Caim dobrou em um ângulo estranho. Quack. Não se importando com seus gritos, Yong-woo deu uma cambalhota com o braço ainda em volta dele e subiu no ombro de Caim. Foi um movimento astuto como o de um gato. Então, com um movimento forte do pé, ele quebrou o ombro de Caim. Asterisco Kratin asterisco. AK, AAAK. Caim. S, seu filho da puta. Deixe ele ir.
Asterisco clang asterisco. A espada caiu indefesa no chão. Caim não aguentou a dor e se ajoelhou no chão. Enquanto isso, seus companheiros ainda não conseguiam se aproximar dele. Yon-Woo era muito ágil e estava montado nos ombros de Caim. Yon-Woo torceu o braço bizarramente dobrado de Caim atrás das costas, colocou um pé sobre sua coluna e colocou seu peso sobre ele. Ele estava ameaçando destruir as costas de Caim se eles se aproximassem. Keuk. Os olhos de Karen estavam injetados como se fossem saltar a qualquer momento. Venha para mim agora, vou garantir que ele nunca mais consiga andar. Por baixo da máscara, os olhos de Yon-Woo brilhavam com um brilho frio.